a mais um Encontro Cigano, sua aula semanal de baralho cigano para ajudar você a ler as cartas do Lenormand com confiança. Eu sou Vainer Lira, professor de tarô e de baralho cigano, e o tema da nossa live de hoje é a carta 14, a raposa. Pessoal, muito obrigado pela presença. A galera que chega aqui no nosso Encontro Cigano já sabe que toda quarta-feira é um dia que eu falo, tanto no Telegram quanto no Instagram aqui, de baralho cigano. É um baralho que a gente adora falar, é um baralho que, naturalmente, quem já gosta de tarô costuma, se motivar a estudar esse oráculo, ou se conhece o baralho cigano, muita gente acaba chegando também ao tarô. Então é por isso que eu propus que dentro do nosso espaço semanal a gente tivesse um momento em que a gente falasse desse oráculo. Eu amo o baralho cigano, o pessoal que me conhece, que me segue já de um tempo mais antigo, faz tempo, já sabe que eu adoro falar de baralho cigano, gosto, dou aulas sobre esse oráculo, já tem também um tempo. Jogo desde os meus 15 anos, eu tô com 35, por favor, não faça as contas, mas eu já jogo já há 20 anos, pelo menos aí, não, 20, é isso mesmo. O baralho, nossa, já dá espaço na minha vida para 20 anos de alguma coisa. O tempo passa. Então, eu tenho muito prazer em falar deste oráculo, E eu sei que você também, de onde você estiver, você agora vai pegar o teu papel e caneta, teu Lenormand ou baralho cigano e puxar aí do teu maço a carta da raposa, carta número 14. Eu já fiz isso aqui com a minha. Eu também trouxe, uma outra versão, essa aqui do Blue Owl, tá bom? Blue Owl, a coruja azul. E aqui a gente tem essa daqui, eu uso essa versão maior, tá? Essa é o Golden Tarot, ele tem esse verso assim, essa edição, ela tá fazendo bastante sucesso agora no Brasil. Eu comprei ano passado, em 2019, em janeiro de 2019, quando eu tava no Canadá, e eu achei linda, e agora ela tá mais disponível aqui no Brasil, então agora tá em evidência nas lojas de cartas. E é uma edição muito bonita, viu? Comemorativa, tem todo um fundo dourado, Se você notar lá no Bake Off, quando eu participei, eu fazia a leitura também usando esta edição, porque ela ficava mais visível na câmera e tudo mais, e é muito bonita. Eu recomendo que você tenha. A única diferença é que para embaralhar ela é um pouco complicada, em especial para as mulheres, Porque costumam ter mãos menores. Então eu sempre recomendo que quando você escolher um baralho para oracular, para atender, você tenha uma referência do tamanho ideal de carta para a tua mão. Vou dar um exemplo. No meu caso, esta carta é melhor de embaralhar do que esta, Eu vou mostrar aqui para vocês a diferença, ó. Então, eu já oraculei muito com o Blue Owl, mas eu sempre tenho essa coisa de ficar meio que pisando em ovos na hora de embaralhar. Então eu uso o Cartomancia Francesa, Porque ele é uma carta um pouquinho maior que esta, então ela funciona melhor no meu tamanho de mão. Já esse aqui, ele funciona bem, mas ainda assim ele é meio desengonçado, assim, se você tiver uma mão menorzinha, Então, isso é uma das coisas que eu recomendo que você também tenha muito íntima com a tua relação com as cartas, Ou seja, que tamanho de carta funciona melhor para o tamanho de mão que você tem, ok? Afinal, a mão é algo fundamental no nosso ofício, A gente manuseia as cartas. Então é importante que a gente domine isso. Então, dica dada, eu quero começar agora para falar para vocês. Me inspirei hoje na raposa e trouxe o meu suéter num bom estilo, bom menino, No estilo moço certinho dos anos 80, em que a gente colocava o suéter assim, E vocês sabem, eu adoro coisa antiga, coisa retrô. Quando eu digo retrô, gente, o meu retrô vai 200 anos, tá? O meu retrô vai bem lá no tempo. E eu gosto de referências antigas e eu acho a raposa um dos animais mais elegantes que temos aí dentro desse baralho, E é uma carta muito mal falada,
né? A maioria das formas de interpretar o arcano. Me engasguei, vou até beber água. É um arcano muito mal falado, aliás, é uma carta, gente. Falei de novo arcano, né? A palavra arcano parece que vai vindo. É uma carta do Lenormand muito mal falada, interpretada negativamente na maioria dos casos e, como a raposa, sempre leva, sempre acaba sendo bode expiatório. Então eu quero que a gente hoje faça uma análise sobre esse símbolo, olhando essa carta de maneiras diferentes, com diferentes olhares. É isso que eu proponho aqui nas nossas lives, que você entenda as cartas do Lenormand ou do tarô com olhares diferentes, diferenciados. É isso que enriquece a nossa capacidade de adaptar o nosso oráculo com um número limitado de cartas ao número ilimitado de possibilidades de perguntas, respostas e interpretações. Beleza? Vamos lá. Raposa é um bicho que a gente não vê, né? Pelo menos no Brasil. A gente não tem assim, quantas vezes você vai na rua e você cruza com uma raposa? Isso não existe aqui, né? Imagina em Manaus, né? Imagina onde eu nasci. Então lá mesmo que eu nunca vou ver uma raposa, não faz parte do nosso contexto, né? Que baralho é este? O Petit Lenormand, né? Ele veio do baralho da esperança, do jogo da esperança, e alemão. E quando a gente vai olhar, né, essas florestas, né, que tem lá nessa região, né, na Europa, a gente vê sim a raposa, faz sentido, né? Em Manaus a gente tem uma raposa correndo nos campos, isso não existe lá. Então a gente tem uma ideia de raposa muito folclórica, tá? Do que é o bichinho raposa, tá? Mas, por exemplo, lá em Manaus a gente tem um bicho, né, que é meio rato e a gente não sabe porque ele é maior, a gente chama de mucura. A mucura, né, é um bicho que, para o folclore amazonense, para o olhar amazônico, faz muito mais sentido do que uma raposa. E a gente vai olhar a mucura, né, porque o pessoal fala assim, de que é aquilo? Olha a mucura. A mucura. Gente, mucura é um bicho engraçado, ela parece um rato. E ela sobe no muro das casas, né, e se você tem bichinhos, alguma coisa assim, ela pega. A mucura também entra em galinheiro. Eu tinha quando eu morava em Manaus, né, a nossa vizinha não precisava, mas assim, ela criava galinhas, tá? Então assim, ela tinha de hobby criar galinha. E ela tinha, né, galinhas da Angola. Adivinha por onde a mucura encontrava espaço para chegar nas galinhas da Angola da vizinha? Na minha casa. Então, o cachorro vivia latindo porque a mucura estava andando no muro, né? Então eu sugiro que você jogue no Google aí depois pra você ver a cara da mucura. Ela lembra um rato, é um rato grandão. E o pessoal fala, a mucura é perigoso, mas na verdade ela é um bicho super fofinho, entendeu? Só que ela tem essa referência de raposa, tá? Então eu sugiro que você pesquise sobre esse bicho, é típico de lá. E a gente consegue aproximar um pouquinho aí do nosso entendimento do que é esse animal, beleza? A raposa, ela faz parte de um folclore, né, japonês muito forte. A raposa, ela fala de culturas orientais, então o pessoal que gosta de falar do Japão e tudo mais, a raposa, ela é um símbolo de um espírito encantado e de uma mulher, tá? Mulheres encantadas. Então as mulheres, quando morrem ou elas têm alguma lenda, elas acabam se transformando em raposas, né? E é curioso porque são mulheres que geralmente sofreram o amor, viveram o amor romântico com um final trágico. Elas ainda esperam, aguardam o seu cavalheiro, né? o seu príncipe encantado de alguma maneira. Então elas se encantam, às vezes se tornam raivosas, às vezes se tornam raposas malignas, né? Espíritos, né? Yokais, né? Os yokais são esses espíritos que povoam a floresta, às vezes animalizados, às vezes humanoides, mas eles povoam. Então quando geralmente é raposa, é referência a uma mulher,
tá? Quem conhece o teatro kabuki, né? Kabuki, né? O kabuki, ele brinca muito com isso. Se vocês já ouviram falar do teatro kabuki? Ou de geishas, né? O teatro kabuki japonês, ele é muito simples, é um palco e nós temos a face branca, né, dos atores. É uma face bem branca, bem caricata, para dizer que é de fato uma máscara. E se vocês digitarem no Google, né, existe um onagata. Vocês sabem que eu adoro japonês, né? E o onagata é um homem, né? Ona é mulher em japonês. Ona. Gata ou kata é o kanji de a modo, maneira de, ou no modo de fazer algo, né? Então, quando eu vou aprender kanjis, eu escrevo um kanji. Kaku é o verbo escrever em japonês. Então, quando eu conjugo com esse outro ideograma de a modo de, é o a modo de escrever, o modo de escrever. Então, kakikata é o jeito de escrever um ideograma, que a gente aprende. E o onagata é o que se faz de mulher, é o que se veste como mulher no teatro kabuki, que era um teatro masculino, né, de homens. Então, ele imitava o gesto das mulheres. Então, no teatro kabuki, o onagata, e tem um muito famoso, que eu sugiro que você também jogue no Google, ele chama Tamasaburo. E você vai ver como ele mimetiza os movimentos femininos. E uma das peças mais famosas dele é exatamente essa, que conta a história de uma jovem que, sofrendo amor e não vivendo o seu amor, né, sofrendo por ele, ela se encanta na floresta no formato de uma raposa branca. E em determinado momento, ele faz os gestos de raposa e depois ele se transforma. Isso é típico do teatro kabuki. O kabuki, em determinados momentos, vêm os assistentes de palco, eles ficam por trás do artista, do onagata, né? E aí ele usa um kasa, né? Kasa é o guarda-chuva japonês. Então ele abre o kasa, puxa a visão do teatro, né, para o público, para a audiência, e os assistentes de palco puxam os tecidos assim do kimono, e esse kimono se transforma em outra coisa. Então, de branco ele vira vermelho, ele fica florido, e eles vão contando a narrativa. Pô, vai, né? Mas por que você me levou sagitarianamente até o Japão para falar da Carta da Raposa? Porque a capacidade da raposa é exatamente essa. É o modo de fazer. É o jeito de mimetizar, ou seja, de enganar, de iludir e de criar, né, fantasias, de criar ilusões. A capacidade de criar, né, efeitos visuais. A raposa é um animal que tem uma pele lindíssima. Lindíssima. Então ela se disfarça. Ela consegue ficar nas árvores, no tronco da árvore e não ser vista. Porque ela fica da cor do galho da árvore. Então ela sobe e você não vê. Né? Ela só fica... E a raposa branca, inclusive existem algumas espécies de raposas que, dependendo da temperatura do ambiente, a pelagem dela vai mudando. Então ela é marrom nos tempos de verão e ela vai ficando esbranquiçada no tempo da neve, do inverno, porque a camuflagem é uma das especialidades desse animal. Beleza? Tem uma pergunta, parece. Temos uma pergunta no Instagram do Paulo Veloso. Olá, Paulo. A pergunta é: a raposa pode indicar a expressão, abre aspas, você é responsável pelo que cativas, fecha aspas. Ele está perguntando se ela pode representar essa expressão. Bem, ele também gosta de Petit Prince, né? Do Pequeno Príncipe. Vamos lá. Quando eu entendo, né? Eu vou chegar nesse entendimento, mas eu acho que depende da intenção. Porque se eu tô falando de hologramas, de ilusões, de criação de fantasias, de camuflagens, eu tenho menos essa coisa do eu sou responsável pelo que eu cativo, mas eu cativo do jeito que eu quero, segundo os meus interesses. Percebe a diferença?
né? Porque essa referência do Petit Prince, né, que é o Pequeno Príncipe, eu tenho, eu sou responsável pelo que eu trago para os outros, de carinho, de afeto, e portanto eu não posso malbaratar esses sentimentos dos outros. É por isso que tem essa frase. Agora, quando eu olho a raposa, se a intenção da raposa é não ser vista, é se camuflar, então ela é responsável por ela mesma. Ela é responsável por passar para você a mensagem que ela quer e não a mensagem nua e crua, né? Então, quando eu falo de raposa, eu não estou falando de um mundo de transparências e um mundo de responsabilidades. Eu estou falando de um mundo de aparências e de imagens. Então, não fala de responsabilidade com o que o outro vai perceber, mas fala de responsabilidade com o que eu quero que o outro veja. É diferente, beleza? Muito bem! Então, vamos olhar o símbolo da raposa. Pele belíssima. As raposas foram muito perseguidas por conta de sua pele. A pele marrom já é rara, Imagina, gente, a raposa é um bicho pequeno. Você imagina quantas delas precisam morrer para fazer um casaco. Se você jogar no Google também, casacos de pele de raposa, as cenas são horrorosas, dantescas. Os casacos super felpudos, mas você consegue ainda distinguir, né, o corpo inteiro da raposinha lá amarrada para formar vários. É bem triste a cena, né? Eu, pelo menos, eu sou completamente contra casacos de pele, e eu acho que o tom marrom, que é inclusive um dos tons do meu styling, né, me cai muito bem, mas eu posso usar isso com outros nuances, né? Fiz aqui, né, bem estiloso, no estilo do rabo da raposa, né? Lembra que tudo a gente faz símbolo, então eu fiz um rabinho de raposa hoje. Então a gente consegue trabalhar isso sem necessariamente usar a pele da raposa, né? Peles sintéticas, então existem outras opções, tá? Agora, um casaco de pele de raposa branca, aí imagina o valor disso, né? E também a crueldade disso. O que eu quero te dizer? O símbolo da raposa fala de beleza, fala de raridade e fala também do sentido de que além de ser belo e raro, é precioso também, é uma preciosidade. Um casaco de pele dura para sempre, né? Então, assim, é uma coisa que fala também de alto valor agregado, né? Então, percebe que quando a gente lê a raposa somente como a fake, a falsa, eu não estou condizendo na sua integridade, ou seja, na sua totalidade do símbolo, que é a pele de raposa, que é rica, que é rara e que é preciosa e que é também muito perseguida. Então, eu também preciso ler o símbolo no seu sentido bom, né? Não adianta a gente fechar só, ela é falsa. Agora, existe o casaco de pele fake, existe, né, a pessoa que se cobre com uma pele bonita, a de raposa, e revela depois a sua feiura, ou a sua maldade, a sua iniquidade. Aí sim está a raposa fake, a raposa ruim, aquela que se disfarça. Entendeu? Então, quando a gente vai ler o símbolo no negativo, eu encontro sim as coisas tradicionalmente vistas sobre essa carta, de pessoas falsas, de pessoas duas caras, pessoas que não se mostram como são ou não revelam suas intenções. Agora, se eu for olhar o casaco de pele, eu vejo a raridade, eu vejo a preciosidade e uma coisa também muito importante: cada um luta com as armas que tem. A raposa, ela não tem mordida que vai... ela não morde igual uma onça ou como um cachorro. Ela não tem asa para voar. Ela não tem força física como um urso para dar um tabefe. Então, qual que é a vantagem que ela tem evolutiva para poder se manter competitiva no reino animal? A camuflagem. Então, a gente também tem que olhar isso, né? Por que ela precisa se disfarçar? Por que ela é sorrateira? Porque ela precisa se destacar na flora, na fauna, enfim, né, dentro do contexto ecológico em que ela se encontra, ela precisa usar algo a favor. Então, a raposa também é um símbolo de camuflagem e de muita astúcia.
ela é inteligente, ela é esperta, ela espreita ali a galinha para depois, quando ninguém estiver olhando, ela vai e rouba a galinha. Tal qual a mucura, né? Então a raposa, ela usa os artifícios que tem, ela cria o holograma como se ninguém estivesse vendo, ela vai lentamente, sem fazer barulho, ela tem um pezinho bem leve, ela vai lá e crau na galinha e crau na sua vítima. O que acontece? Por isso que eu disse, né? Eu até escrevi lá no Telegram, raposa que muito tarda, caça a guarda. Ou seja, se ela não sobreviver do jeito que ela pode, ela vai acabar sendo caçada pelo cachorro. Vou já entrar nesse mérito das caças. Ela vai ser capturada por um caçador de peles ou por um cachorro numa caça de esportes. Entende? Então, tudo isso fala da importância da gente valorizar e olhar com olhos positivos a capacidade da raposa de se camuflar. Tem uma pergunta? Temos. A Sunny Liso perguntou se a raposa também pode significar uma pessoa esperta. É exatamente isso. Oi? Ou ardilosa. É exatamente isso que eu estou dizendo. Da gente olhar para a capacidade que a raposa tem. Cada animal sobrevive com o seu melhor. A raposa tem esse pé leve. Então ela é sim uma pessoa muito esperta, ágil, é uma pessoa que passa desapercebida para alcançar. Eu posso dizer o seguinte, a raposa é um bom detetive. Fica escondida lá, um espião do FBI, da CIA, né? Que se disfarça, que toma várias identidades. A gente não gosta de filmes como Identidade Bourne, James Bond, sabe? E aí você vê os agentes secretos. Isso é muito raposa. O James Bond é uma raposa viva. Por quê? Ele é elegante, bem vestido, porque a arma do James Bond, ela não é a arma do Rambo. Qual que é a arma do Rambo, gente? Aquele monte de bala desse tamanho, aquele cinturão, ele coloca bala aqui, bala aqui. O que tem de elegância nisso? Nada. O que tem na elegância da arma do James Bond? É o relógio chiquérrimo lá dele, aí ele puxa um reloginho lá e... Aí é um dardo venenoso, sabe? Aí a pessoa cai lá desmaiada. Então, assim, ele tem finesse até pra combater na guerra, entendeu? Aí tem uma hora que ele pega lá o carro. O que o Rambo faria? Ele pega o Jeep. O que a raposa faz? O James Bond, ele pega uma Ferrari. E aí sai lá, né? É uma coisa meio... É um biscoito fino, sabe? Então, quando a gente vai olhar isso, eu tô chamando o cara de falso? Não, tô chamando o cara de elegante. Tô chamando o cara de astuto. Então, as brigas do James Bond versus as brigas do Rambo são elegantíssimas. Entendeu? Ou você imagina o Rambo lutando com um relógio Armani? Não tem. Então, a carta da raposa, ela fala de elegância, ela fala de camuflagem. Então, por exemplo, o James Bond, ele chega no lugar falando assim, mão pro alto, todo mundo. Não, ele chega, ele se infiltra, vira amigo dos bandidos, ele chega com uma mulher bonita, né? E aí ele vai se infiltrando ali na cena do crime. Isso é ser inteligente, por isso que é a inteligência britânica, isso é ser o quê? Estratégico, entrar disfarçado. Então isso não é só falsidade, isso é astúcia. Isso é camuflagem, isso é inteligência, isso é espionagem. Olha como são valores muito melhores do que a gente limitar a carta a dizer que ela é fake, que é gente falsa. Opa! Por exemplo... Você chega, né, numa palestra, alguma coisa assim, você tá muito nervoso. Aí o conselho é uma carta da raposa. O que você tem que dizer? Olha, melhore o seu visual, capriche no seu styling, viu? Compense o seu nervosismo com uma roupa, por exemplo, que não vai mostrar que você vai ficar suado no sovaco. Tem coisa pior do que uma pessoa fazer uma apresentação com o sovaco molhando? Claro que tem. Claro que não tem, é horrível. Pior que isso, eu acho assim, é só a pessoa tá suada no rosto, né? É horrível. Então vem a raposa ali e você diz, olha,
Foca numa roupa que disfarça essa tua sudorese. Foca num styling que vai ficar um pouquinho mais frouxo. Considera que o local vai estar quente. Você precisa, sim, de um tecido que tenha uma troca com, né, atmosférica melhor. Então, eu tô falando de elegância. Outra dica, você vai fazer o seguinte, você vai usar algumas técnicas nessa apresentação que vão disfarçar o teu nervosismo. Olha como eu tô usando a carta da raposa como um bom disfarce para uma imperfeição. Se a gente for entender o conceito de styling, você precisa entender as imperfeições do seu corpo. Por exemplo, se você tem as pernas mais curtas, né? E isso é uma coisa que eu vivo, tá? Eu tenho as pernas mais curtas do que o meu tronco. Então, o que eu faço? Eu me alongo com calças mais escuras. Eu sei exatamente a harmonia que eu preciso ter no meu styling, né? Estudei sobre isso, fui pesquisar sobre isso. Um beijo, Stephanie, minha amicíssima e minha queridíssima também, minha styling. E que eu fui o quê? Aprender a arte do me camuflar bem. Parêntese, do meu vestir bem. Eu fui entender quais eram as minhas imperfeições e ressaltar os meus pontos positivos na minha aparência. Mais raposa que isso. Vestir-se adequadamente. Então, isso é ser fake? Não. Isso é usar a sua aparência a seu favor. Isso é raposa. Então, quando a raposa vem positiva no jogo, eu digo, melhore a sua aparência, use estratégias para melhorar aquilo que você quer mostrar, melhore e reforce sua marca, a marca da sua empresa. Crie um mundo de possibilidades, né, para que as pessoas vejam o melhor. Eu não estou falando de falsidade, eu estou falando de trabalhar os pontos negativos e ampliar a percepção dos pontos positivos, melhorar os pontos positivos. Entende? A gente usa isso na arquitetura, a gente usa isso no styling, a gente usa isso com uma série de outras técnicas e a gente não associa a falsidade. Por quê? Porque a gente quer dizer que a raposa só é falsa. Não é. Quando eu olho o símbolo da raposa, quando eu olho a raposa como caça, eu vejo a fragilidade dela. A raposa precisa ser muito rápida. E sendo rápida, ela precisa também garantir a sua sobrevivência. É uma carta que no jogo você também deve dizer assim, corre. Corre, porque senão você é engolido pelo inimigo, pelos problemas, pelas dificuldades. Você tem que ser mais rápido do que o seu problema. Você tem que ser mais astuto que o seu problema. Você tem que correr mais rápido do que ele, né? Lembrando que a raposa, ela é sim um animal de caça, né? Existe a caça esportiva da raposa, algo muito bourgeois, né? O que é? É um termo francês para burguês, né? Para algo da nobreza. Se reunir os rapazes com os seus cavalos, lembrando que a gente está falando de um contexto do século XIX, desse baralho, dessa sociedade, então as pessoas caçavam por esporte a raposa. Né? Tanto que tem outros ditados, eu trouxe ditados populares portugueses, enfim, sobre raposa, para você saber que isso tem, né, usa muito o folclore. E aí dizem assim, quando você persegue dois objetivos ao mesmo tempo, as pessoas dizem o seguinte, né? Quem caça duas raposas, uma hora precisa escolher uma. Ou seja, elas vão tomar caminhos diferentes. Nas minhas lives, vocês sempre vão me ouvir falar em positivos e negativos. Por que eu faço isso? Porque eu não acredito que... Quem está me acompanhando na minha live dos arcanos menores, quando eu digo que tudo tem um princípio e tudo tem um princípio contrário, tudo tem um yin e yang, tudo tem polaridades positivas e negativas, eu acredito que toda carta, como qualquer outra coisa no universo, tem um lado positivo e um lado negativo, tá bom? Isso faz parte do entendimento de que as coisas são inteiras. Não existe nada 100% bom, 100% ruim, entendeu? Então, eu olho as cartas também nesse entendimento. Isso é o meu filosófico sobre o assunto. E o prático é o seguinte. O que é o prático? Eu não sei aí, meu colega cartomante, qual é o método que você vai jogar, certo? Eu não sei.
Mas eu pressuponho, eu parto do entendimento de que você vai jogar um método que contempla pontos de dificuldade e pontos de facilidade, seja ele qual for. Então, o que é um ponto de facilidade? Ah, tem método que fala de conselhos. Ah, essa casa aqui, essa carta aqui vai ser o teu conselho. Eu vou ler positivamente essa posição. Ah, mas e se a outra colega tá fazendo o quê? Ah, nessa posição aqui é o futuro bom pro seu consulente. Ali você vai ler o positivo. E no negativo? Ah, são as posições de obstáculos, o problema atual. Todo método tem, às vezes, o problema atual, o problema recente. Nessas posições, você vai ler o negativo. Então, de modo didático, eu quero te dar subsídios para que você leia em qualquer método, em qualquer posição de jogo, as cartas quando boas ou ruins, entendeu? Então, é por isso que eu não falo quando você vai usar, mas eu te digo onde isso aparece. É na tua própria jogada. Qual que é o grande problema? As pessoas querem fazer o seguinte: ah, e raposa. Aí eu vou lá no meu livrinho de raposa. Raposa é fake, raposa é falsa, raposa não presta. Dá-lhe na carta da raposa. Aí você vai ler, a pessoa pergunta assim. Então aí a menina, eu quero saber como é que vai ser meu TCC, minha iniciação científica, o projeto tá lindo, tá maravilhoso. Vai vir o presidente da república assistir a minha apresentação de TCC, tudo maravilhoso. Aí, eu quero saber como será o dia da minha apresentação. Aí você vira a carta 14, raposa. Aí você lembra do que você estudou. Raposa não presta, raposa é falsa, raposa é isso, raposa aquilo. Você dá na cara da raposa. Aí o que você faz? Vira previsão para a moça, raposa. Sua falsa, sua fake, vai ser horrível. Você não presta, você é falsa. Você... Não dá para fazer assim. O que eu leria se fosse a leitura positiva da posição do jogo, tá? Puxa, você vai tirar de letra. Agora, atenção, referência da caça. Peguem as referências do que eu tô dizendo na forma de interpretar, né? Eu vou dizer, puxa, que maravilha, você vai brilhar. As pessoas vão dizer que você fez tudo com muito esmero. Que beleza de trabalho, a pele da raposa. Aí as pessoas vão perguntar assim, mas será que as pessoas vão gostar? Eu vou dizer o seguinte, olha, como veio a carta da raposa, é provável que você seja bombardeada de perguntas, mas eu acho que se você está fazendo o trabalho direitinho, você não será pega desprevenida. A carta da raposa. Por quê? Porque você vai conseguir ser mais rápida, mais astuta, fez o trabalho, não é nada fake que você tá, né, você comprou e tá ali apresentando. Pelo contrário, você ralou para conseguir isso, né? Lembrando que a raposa rala para pegar a galinha no galinheiro, né? Então, você ralou para chegar aqui, vai fazer isso com muito esmero, as pessoas vão ver com muita distinção o teu trabalho. Olha a palavra distinção. Por isso que eu digo, né? Estudar português ajuda a gente a melhorar muito o nosso vocabulário na leitura. Claro, porque você amplia o teu léxico, você amplia o teu vocabulário. Então, ela vai ser percebida como uma pessoa rápida no gatilho, uma pessoa que deu para exaltar o projeto, minimizou os impactos dos pontos negativos, ampliou os positivos, então ela com muita graciosidade vai sim passar por essa apresentação do TCC dela. Entenderam? Se você sacou o símbolo, você entende a interpretação. O grande problema da cartomancia e também da tarologia, né, que é o estudo do tarô, é que as pessoas querem decorar as cartas. Elas não querem entender os símbolos. E para ser um leitor de cartas, você precisa ser, antes de mais nada, um bom leitor de símbolos. Se você entende símbolos, você entende cartas. Se você entende símbolos e cartas, você decodifica a leitura. E mais ainda, se você vê os símbolos e as cartas na vida, você alcança a excelência na interpretação de qualquer leitura, de qualquer oráculo. Beleza? Perguntas até aqui? O pessoal tá concordando e gostando. Né? Ai, beleza. Depois eu quero saber quem tá, porque, né, o pessoal do Baralho Cigano é uma galera que gosta desse oráculo. Então é o meu momento da semana que eu me junto com a galera que gosta de Baralho Cigano.
Outra coisa importante que eu acho legal a gente trabalhar, né? A raposa, no sentido primeiro que eu estava colocando, que é o desse animal encantado, ela fala assim de mulheres. Majoritariamente, ou na maioria das vezes, as pessoas representadas pela raposa, elas tendem a ser elegantes, elas têm um quê libriano. Uma elegância, uma finesse, um modo de se vestir bacana. As pessoas que têm raposa forte, né? Digamos, eu quero saber como é que é essa nova namorada aí do meu filho. Vem uma raposa. Poxa, ela é bem colocada, educada, instruída, né? E negativo vem a raposa. Olha, total fake, né? Eu digo que a raposa no negativo, ela costuma ser de fato esse aspecto, né, que a gente associa à falsidade. Eu tenho muita ressalva com coisas de falsidade, porque a gente costuma cair no senso comum disso, tá? Coisas de senso comum facilmente associadas à raposa. Beijo nas inimigas, nas que beijo no ombro das pessoas que me invejam, né? Ela é invejosa, mas ela se faz de amiga. Eu tenho... Não caiam nesse senso comum. Lembrando que o senso comum é sempre medíocre. E tudo que é medíocre deve sim ser criticado, analisado e principalmente contestado. O que a gente fala quando vem uma raposa representando negativamente alguma pessoa? Olha, ela não está falando o que ela pensa. Ela não está se colocando digamos assim, eu tenho uma amiga do trabalho que eu não sei se ela é minha amiga ou não. Eu não sei se eu posso confiar. Vem raposa. A resposta é não. Beleza. Não pode confiar, mas por quê? Quando acontece alguma coisa assim, por exemplo, eu vejo muito em sociedades, né, na leitura. Eu tenho uma sociedade com determinada pessoa e a gente está tendo alguns desentendimentos. Vem raposa no negativo, eu não caio nesse senso comum de dizer, menina, tu tá aqui, olha, essa tua sócia é falsa, é fake, tua inimiga quer teu mal, fala mal de ti por trás. Poderia ser isso? Até poderia. O que eu quero dizer é o seguinte, seja uma raposa até para jogar cartas, ou seja, jogue com elegância, jogue com finesse, né? Até para falar do destino do outro, a gente tem que ter elegância. Então, quando vem isso na jogada, né? Quando vem esse tipo de referência de que a pessoa com quem ela está sócia não é uma pessoa confiável, eu sempre jogo para entender, não é confiável no quê? Qual é, de fato, a segunda agenda que está rolando? Porque é isso que acontece, uma segunda agenda, tá? As pessoas, elas não são falsas inteiras. Inteiramente falso é muito difícil de ser. Só uma pessoa muito sagaz, muito inteligente, que com certeza beira o doentio, é capaz de criar todo um holograma de si mesma. Atente-se para isso. Em geral, as pessoas não são tão rápidas assim. Elas disfarçam uma coisa, elas disfarçam uma intenção. Então também é mediocridade a gente achar que porque uma pessoa não disse alguma coisa pra você, ou que ela não pensa do mesmo jeito que você e às vezes ela concorda, isso é falsidade. Às vezes é simplesmente uma falta de dizer não. Tem muita gente que não diz não, não concorda com uma coisa, né? E faz aquilo. Ou quer fazer outra coisa e continua fazendo outra. Isso tem mais a ver com fraqueza de se posicionar, com fraqueza ou um caráter malicioso, entendeu? Então, quando esse tipo de coisa vem na minha consulta, eu investigo. Beleza, essa pessoa tem intenções de quê? Então, poderia ser o seguinte, eu viro uma outra carta e aí eu noto que essa falsidade da sócia é a intenção de manter-se ainda sócio. Falei, olha, pelo que eu tô jogando aqui, ela até gosta de você, vocês se dão bem, mas eu vejo que essa pessoa quer seguir carreira solo. Aí ela, mas a pessoa nunca me disse isso. Aí eu falei, pois é, eu se fosse você, aí eu analiso por que a pessoa nunca disse então. Aí você nota que a outra pessoa, a tua consulente, não dá margem para diálogo, não dá margem para entender as motivações da sócia, entendeu?
Lembre-se que você precisa conduzir a pessoa a um bom entendimento de toda a situação e não se vender à fofoca e não se render ao ai, ela é falsa mesmo, menina, essa tua sócia aqui, que coisa horrorosa, olha, tua inimiga, entendeu? Que tiro foi esse? Não, você tem que fazer o seguinte, você tem que investigar onde a pessoa não está se mostrando como de fato é ou como de fato pensa. Ou que sente, né? Tem muitos, por exemplo, namorados, maridos, esposas, quando aparece a raposa, né? Mostram que eles têm desejos, uma vida, um mundo íntimo ou uma vida extra que não mostram, né? E aí eu pergunto, por que a pessoa não se mostra como ela é? Sabe uma coisa muito comum? Tem parceiros que não gostam de preferências das mesmas coisas na vida íntima do casal. Então, por exemplo, um gosta de usar fantasias, né? Fantasias mesmo, roupinhas. E o outro só gosta de fazer o tradicional. Uma hora alguém começa a criar uma vida paralela. Então, essa vida paralela, o que é a vida paralela? É traição? Não sejamos bobos de cair sempre nisso. Isso é bobagem. O que é a vida paralela? A pessoa vai assistir filmes eróticos que contemplam esse universo. Ela vai ter o prazer solitário, né? Ou seja, ela cria um disfarce para liberar os desejos dela. E não necessariamente conta isso ao parceiro. Então, a importância da gente saber conversar, dar espaços de diálogo e de entendimento para aceitar o outro, não só quando ele está vestido com a pele da raposa, bonita, que a gente gosta de ver, mas também entendendo que por baixo da linda pele da raposa existe um animal pequenininho e frágil, que também tem o seu mundo íntimo e que precisa também se expressar da maneira que pode. Beleza? Tem pergunta? Temos uma pergunta no Instagram do Will Sayar. Olá, Will. Vamos lá. A pergunta do Will Sayar é a seguinte. Você considera padrão sim-não convencionado pela grande massa de oraculistas que lidam com o Lenormand? Como assim o sim ou não? Tipo, responder com sim ou não? Ele falou, você considera padrão sim-não? Deixa eu ver padrão sim ou não, como a maioria dos oraculistas do Lenormand. Pede para ele me explicar. Explica, por favor, Will, se o sim ou não que você está dizendo se refere a jogar com métodos de sim ou não. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Deixa eu ver. Que dá para jogar com sim ou não. Assim, raposa sempre Entendi. Perfeito, é isso. Tá. Eu não considero isso. Por que eu não considero isso? Se eu acabei de contar a vocês que a minha forma de entender, inclusive de promover as cartas, é analisando o símbolo, eu posso entender alguns símbolos como sim ou não. Por exemplo, o símbolo proibido estacionar. É um círculo vermelho, o vermelho já fala de atenção, a barra que é um obstáculo, proibido estacionar e proibido parar, né? E proibido estacionar, proibido parar e estacionar. É o símbolo com um X. Então, para mim, este símbolo é algo que eu não posso fazer. Não. Um símbolo de um like, para mim, é um símbolo sim, gostei, tá liberado. Quero estacionar aqui, tem um like e você pararia, né? Então, estes símbolos, eles são relacionados visivelmente, ou seja, ostensivamente a um sim e a um não. Dizer que uma raposa é um sim ou um não, o símbolo raposa, depois de tudo isso que eu propus que vocês olhassem sobre a raposa, sobre elegância, sobre beleza, sobre encanto, sobre o amor feminino não correspondido, sobre o desejo, sobre o mundo velado, sobre a camuflagem, são conceitos tão mais amplos que fica impossível eu dizer que a carta raposa é um não. Então eu não jogo baralho, por exemplo, porque eu também não acho justo. Faz uma lista das 36 cartas do Lenormand e diga quantas tem dizendo sim e quantas tem dizendo não. E considerando que existem cartas que dizem talvez, tá? O número é igual?
Entendeu? O número fica igual, ou seja, tem o mesmo número de sim, o mesmo número de não, e tem o mesmo número de talvez, porque se eu adotar essa igualdade, aí sim eu consideraria, ou seja, né? No futuro do pretérito, eu adoro gramática, no futuro do pretérito eu consideraria que algumas cartas pudessem ser sorteadas sim ou não, e isso fosse um jogo justo. Porque aqui está o problema, o jogo não fica justo, porque se eu tenho mais cartas sim e menos cartas não, ou mais cartas de não e menos cartas de sim, o jogo não fica o quê? Equivalente. Então o jogo fica viciado, ou seja, ele tende a apontar mais para um lado do que outro. Então é por isso que eu não jogo com sim ou não na carta. Eu jogo sim ou não oraculando, lendo os símbolos, entendeu? Por exemplo, devo... deixa eu ver uma pergunta bem sim ou não. Devo investir meu dinheiro nessa conta com essa aplicação? Vem caixão, foice, cruz e raposa. O que eu tiro? Um não bem grande. Caixão porque já fala da conta. Raposa porque tem interesses por trás desse banco, juros altos. Quais são os interesses, né? Inclusive a palavra juros em português, né? Quando a gente traduz para inglês ou para francês, a palavra traduzida ao pé da letra seria interesses, né? Ou seja, a raposa tem o quê? Uma segunda agenda, interesses, juros altos. Foi-se dizendo que esse dinheiro não volta. Entendeu? Então, assim, e cruz dizendo que isso é problema, isso é uma bucha para tua vida. Então eu configuro aqui um grande não. Não só porque foi raposa, não só porque foi o caixão, eu peguei cartas bem negativas, mas eu poderia pegar cartas positivas e ainda assim soar como um grande não. Entendeu? Ele deu um feedback aqui, ele falou, perfeito, não havia respondido, mas ficou mais claro ainda para mim. Compartilhe do seu entendimento. Para mim, desequilibra os princípios das polaridades. Bingo. Brilhante. É isso. E se o jogo ele é viciado, ou seja, se ele é um jogo que tem mais para sim ou mais para não, ele não é um jogo justo. Então é preferível você dividir o teu Lenormand no meio e determinar que da carta a carta tal é sim e no outro tanto igual a carta não. Entendeu? Aí você cria um sorteio entre sims e nãos. Aí eu teria mais justiça, eu teria mais igualdade de possibilidades de resposta. Aí você calcula quantos vieram sim, quantos vieram não, e você tira uma resposta. Mas se eu determino que cartas... por exemplo, eu falei numa live sobre a carta do caixão. Temos tempo? Tem 10 minutos. Por exemplo, eu falei numa live sobre o caixão. Eu vou dizer que caixão é uma carta negativa sempre? Não. Por quê? Porque quando eu vejo o vídeo que passou na televisão esses dias de como estava a situação no Equador em função da Covid-19, que as pessoas não tinham caixões para seus mortos e aí as famílias com medo de terem, contaminação pelo vírus e também um cadáver dentro de suas casas, as pessoas começavam a jogar os seus amores, os seus parentes no meio da rua e atear fogo. Aí eu te digo, qual é o final digno de um parente nosso? Um bom caixão para que ele seja devidamente honrado nos seus últimos dias. Putz, só isso aí eu já entendo que o caixão não é algo negativo, pelo contrário. Você ter direito a um caixão no final da sua vida é ter um fim digno. Entende? Então, é honrar os mortos, é guardar os seus amores para que eles tenham uma eternidade, um sono eterno, num recipiente digno. Ninguém quer arremessar a sua mãe numa sarjeta porque ela morreu de Covid e até a fogo. Olha a dor disso. Então, eu vou dizer que o símbolo caixão é um símbolo ruim. Pelo contrário, hoje as funerárias não estão conseguindo dar conta. O sistema funerário do planeta está entrando em crise. Porque é muito fácil fazer essa conta, gente. Se nós não temos uma contenção da Covid
isso sobrecarrega o sistema de saúde. E aí as pessoas não conseguem conter, né, a doença. Os respiradores não são suficientes. Qual que é o próximo sistema que vai ter sobrecarga? O funerário. Quer outro sistema que também vai ter problema? O de EPIs. Por isso que não tem máscara. Por isso que não tem hoje avental. Por isso que não tem hoje luva nas farmácias. Entendeu? Então, se eu olho, ou seja, tudo que nós precisamos hoje é de caixões e de coveiros e de covas. Então, olha a importância da gente ver o símbolo e não só olhar superficialmente e dizer carta ruim, caixão, ai meu Deus, é caixão. Não, tudo que as pessoas queriam hoje no Equador é um caixão. Então, por isso que eu proponho, leiam a vida, leiam os símbolos, entendam, saiam da superficialidade, aprofundem-se. Intuição sem técnica, intuição sem estudo é um carro desgovernado. É a técnica, é o estudo, é o aprofundamento teórico que melhora a tua intuição, que amplia o teu vocabulário, que exalta a tua inteligência para que você seja um bom oráculo. Porque para você vai vir consulta da moça que pergunta como ela coloca feijão no prato dos filhos, até o CFO da maior empresa global que tiver. Tive um barulho. Até o CFO da maior empresa global que tiver. Como você vai, com as mesmas 36 cartas, lidar com o universo da dona de casa e o universo do CFO? As cartas são as mesmas, mas o que muda? A nossa flexibilidade de linguagem, a nossa flexibilidade de adaptar esses símbolos a mundos diferentes. Percebe como ser um oráculo, ser um tarólogo, ser um cartomante é antes de qualquer outra coisa ser uma pessoa culta? Ser uma pessoa tal como a raposa, elegante, adaptável. E que sim, não é a mesma pessoa sempre. Isso é uma dica que eu vou dar para vocês. Nós, tarólogos, nós não devemos ser as mesmas pessoas sempre, em cada consulta. O que isso quer dizer? Isso é muito raposa. Por quê? O que eu quero te mostrar é o seguinte, se você falar sempre da mesma maneira, com os mesmos vocabulários, a pessoa que tem um vocabulário diferente não entende. Se você falar com um adolescente, com um jovem de 20, com uma senhora de 80... da mesma maneira que você fala com os teus amigos, você não se fará claro na consulta. Então eu sei quando eu vou numa consulta, quando alguém da minha idade, quando é alguém mais jovem. Eu sei o que é Instagram, o que é direct. Como eu também sei quando uma senhora que eu atenda e que tem 80 anos, ela conta para mim que ela veio dos filhos, ela foi criança e o pai veio da guerra lá da Europa. Eu entendo, porque além de estudar história, eu entendo o contexto de imigração que houve aqui em São Paulo. Então, eu amplio a minha capacidade, né, de me comunicar com todo tipo de pessoa. E isso é o estudo e também é raposa. Porque para alcançar um objetivo, você toma a forma necessária para alcançar o teu consulente. Porque não importa o jeito que você se expressa, não importa o jeito que você pensa, importa o jeito que você vai levar a mensagem a quem está procurando a tua orientação com as cartas. É isso que faz a gente jogar bem. É poder jogar para todo mundo e se fazer claro para todo mundo, com qualquer linguagem, com qualquer contexto, em qualquer faixa etária, em qualquer cidade, entendeu? E assim você ganha essa habilidade da raposa de adaptação ao meio. Por isso que ela é marrom no outono, por isso que ela é marrom no verão e branca no inverno, certo? Essa é uma grande forma da gente ver a carta da raposa. Espero, sinceramente, ter contribuído para que o seu olhar para este arcano, para esta carta, né? Eu falo arcano porque eu acho que eu gosto tanto de cartas que eu chamo de arcanos.
Mas eu espero de verdade que isso tenha contribuído para o teu olhar para a carta 14, para a raposa, para ampliar teu mundo simbólico e principalmente que você jogue o baralho cigano bastante, porque é uma carta que a gente gosta muito. Eu particularmente amo este baralho. Então, desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima semana. Até a semana que vem, no próximo Encontro Cigano. Às 17 horas eu estou mais uma vez na live do nosso Vai na Lira Responde. E um beijo grande a cada um de vocês. Um beijo também a todo mundo que está acompanhando a maratona e que também está aqui aprendendo baralho cigano. Obrigado também ao Amadeu pela assessoria impecável nesta live. E até mais, pessoal. Obrigado, viu? Tchau!